Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, por que razão está o mundo a ser devastado, não só por esta epidemia, mas também por inúmeros cataclismos de ordem natural, incêndios, inundações, furacões, terremotos e tantos cataclismos mais? Fala-se em alterações climáticas, mas nós continuamos a interrogar-nos sobre as verdadeiras causas dessas alterações. E ainda pelas razões que estão por detrás das ideologias do ódio e do totalitarismo que geram todo o tipo de terrorismo e de atrocidades bélicas que tornam cada vez mais problemática a vida humana neste nosso planeta. O texto bíblico de hoje dá-nos algumas respostas que podem consciencializar-nos um pouco mais acerca de toda esta problemática dos nossos dias. Assim, abramos as Sagradas Escrituras no livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Vamos ler apenas os versículos 4 a 14. Portanto, vamos iniciar a leitura neste capítulo 9. Vamos iniciar a leitura no versículo 4 e vamos ler até ao versículo 14. E é nestes versículos que vamos meditar um pouco e ver algumas das respostas que o Senhor nos dá para as situações em que vivemos. É certo que o Senhor se refere aqui concretamente à situação em que estava vivendo o povo de Israel, o povo de Judá, a cidade de Jerusalém, mas de certeza que podemos aplicar aos nossos dias muito daquilo que aqui nos é dito. Aliás, tudo quando está escrito, nunca esqueçamos, tudo quando está escrito é para nosso ensino. Assim, vamos, portanto, ler Jeremias, capítulo 9, versículos 4 a 14. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis, porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira, andam-se cansando de obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior ardem ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem já se ouve o rugido de gado. Desde as aves dos céus até aos animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões ou chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas.
quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu coração e após os baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Ó Pai Santo, precisamos muito, mas mesmo muito, de sabedoria para compreender a Tua palavra. Pedimos-te humildemente que nos ilumines com o Teu Espírito, abras o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos a Tua palavra, possamos refletir a nossa vida, possamos refletir nos acontecimentos que estão sucedendo à nossa volta no mundo, possamos ver com os olhos da fé que Tu nos dás, possamos ver a Tua mão, a Tua ação poderosa no meio deste universo, no meio deste mundo em que vivemos. Pedimos que tenhas misericórdia de todos nós, porque verdadeiramente nós estamos a colher o que semeamos. Os homens estão colhendo aquilo que têm semeado ao longo dos anos, afastados de Ti, vivendo vidas depravadas, vidas que se opõem totalmente aos Teus desígnios, que se opõem ao Teu querer para a vida humana. Só Tu nos podes dar a sabedoria para compreender essa realidade. Só Tu nos podes dar a força do Teu Espírito para que haja arrependimento e transformação das nossas vidas. Agora que estamos a escutar a Tua palavra, Tu sabes e conheces o que se passa no coração e na mente de cada um. Fala, pois, segundo as necessidades de cada um que está escutando a Tua palavra. Necessidades que podem ser várias, mas Tu conheces-las todas. Por isso, fala a cada um como só os Teus desígnios. Dá-nos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. É o que pedimos humildemente, sabendo que nada merecemos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é um texto que nos deve levar a refletir profundamente. É um texto bastante chocante, mas que nos diz muito acerca do que está a passar nos nossos dias. No versículo 4, guardai-vos cada um do seu amigo. Como já dissemos, é certo que este texto é dirigido à cidade de Jerusalém, ao povo de Jerusalém, portanto, às cidades de Judá, à filha de Jerusalém, ao povo de Deus. E, portanto, de uma forma particular, se dirige também nos nossos dias à Igreja, àqueles que são de Deus. Mas não podemos deixar de reconhecer que o quadro aqui descrito, o cenário aqui descrito, é o cenário que vivemos no mundo, mas também, de uma forma muito mais responsável, no seio das nossas igrejas. Porquê? Porque as igrejas estão cada vez mais conformadas com este mundo. Os crentes, os fiéis, aqueles que dizem ser discípulos do Senhor, dizem apenas que são discípulos do Senhor, mas não vivem como discípulos do Senhor. Portanto, não vivem em conformidade com a vontade do Senhor. E estão totalmente conformados com este mundo. Muitos e muitos membros das nossas igrejas vivem como os incrédulos vivem. Pensam como os incrédulos pensam. Não há diferença alguma entre o pensamento de muitos e muitos que se dizem cristãos e o pensamento dos incrédulos. A mentalidade é a mesma.
que significa que estes crentes, pseudo-crentes, não têm a mente de Cristo, porque certamente se tivessem a mente de Cristo, não pensavam como o mundo pensa, nem viviam como o mundo vive. A sua mente tinha sido renovada pelo Espírito Santo, tinha uma mente nova, uma mente renovada, e seria em conformidade com essa renovação da sua mente que viveriam. Portanto, já não conformados com este mundo, mas segundo a renovação da sua mente. Mas não, os crentes, na sua maior parte, damos graças a Deus, porque há muitas exceções, damos graças a Deus porque ainda há crentes fiéis, procuram viver em conformidade com a vontade do Senhor, apesar das suas fragilidades, apesar de todas as suas fragilidades humanas. O facto é que procuram sinceramente viver em conformidade com a vontade de Cristo e não se conformam com este mundo. Mas, de um modo geral, as igrejas estão a sofrer desta epidemia. Também é muito grave, talvez mais grave ainda do que a pandemia que vivemos neste mundo. O facto concreto é que este texto, sendo para o povo de Deus, continua a ser uma realidade nos nossos dias. E é triste, muito triste o cenário que nos é descrito. Guardai-vos cada um do seu amigo. Reparem, guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis. Porquê? Porque todo irmão não faz mais do que enganar. E todo amigo anda caluniando. Vejam o quadro trágico que nos é descrito aqui. Não podemos confiar nos nossos amigos, porque os nossos amigos nos caluniam. Não podemos confiar sequer nos nossos irmãos, neste caso concreto, nos nossos irmãos da fé. Não nos podemos fiar neles, porque eles enganam. Isto é a tal realidade de que estávamos a falar há pouco. Andam connosco na igreja, estão connosco nos cultos, louvam connosco ao Senhor, mas depois vivem de uma forma contrária à vontade do Senhor. Portanto, estão-nos a enganar. Estão-nos a enganar. Dizem que são nossos irmãos na fé. Concordam, portanto, connosco. Dizem, mas de facto, depois vivem de uma forma contrária aos ensinos de Cristo. De uma forma, portanto, totalmente oposta à vontade de Deus. O que significa que quando dizem que são nossos irmãos na fé, quando dizem que são nossos irmãos, estão-nos a enganar. E depois, também são nossos amigos, mas estão sempre prontos a falar mal de nós. Estão sempre prontos a caluniar-nos. Esta é a situação que se vive no mundo, mas é natural que isto aconteça no mundo, que os amigos enganem os seus amigos, que, portanto, caluniem os seus amigos, mas no seio do povo de Deus, como acontecia nestes tempos em Jerusalém e como infelizmente continua a acontecer nos nossos tempos, nas igrejas, é trágico que isto aconteça, mas é bom que nós estejamos preparados para esta realidade, porque, na verdade, se não queremos ser confundidos, temos que ter esta realidade bem presente na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Cuidado com aqueles que estão ao nosso lado. Cuidado com aqueles que dizem que são nossos amigos. Cuidado com aqueles que dizem que são nossos irmãos na fé. É bom pedirmos ao Senhor, mais do que nunca, que nos dê este dom tão importante, que é o dom de discernir os Espíritos. Porque muitos dizem, nós também temos o Espírito Santo. Nós também temos o Espírito Santo. Mas terão mesmo o Espírito Santo? É que há muitos Espíritos, mas só um
é santo. E será que tem, na verdade, o Espírito Santo? Certamente que se tivessem o Espírito Santo, não fariam o que fazem, nem diriam o que dizem, nem pensariam o que pensam. Então, cuidado com esses nossos falsos amigos e falsos irmãos. E é bom que nós tenhamos consciência desta realidade para não sermos confundidos. Para não sermos confundidos. Um dos problemas dos crentes sinceros, mas simples na sua fé, é ficarem confundidos com estas situações. Não compreendem como é que aqueles que se dizem crentes, seus irmãos na fé, podem viver como vivem e fazer o que fazem. Não compreendem. Depois ficam eles próprios confundidos, enfraquecem na fé, podem até arrefecer na fé, podem até eventualmente afastar-se dos caminhos do Senhor. Portanto, não nos deixemos confundir. Cada um de nós, nunca nos esqueçamos, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E é importante que cada um de nós tenha convicções. Saiba em quem crê. E seja sincero e honesto diante de Deus e diante dos homens, a fim de procurar viver, se diz que é discípulo de Cristo, procurar viver em conformidade com a vontade de Cristo. E continua o texto: zombará cada um do seu próximo. Ou seja, portanto, há uma falta de respeito total para com o próximo. Há uma desonestidade total para com o próximo. Todos zombam uns com os outros. Portanto, vejam, ninguém respeita o seu próximo. Não falam a verdade. Estão sempre a mentir. Parece que há um desejo de viver na mentira. Não são apenas aquelas mentiras que por vezes somos, entre aspas, quase que obrigados para evitar males maiores. E, portanto, quase que somos obrigados a cair nessas mentiras para evitar males maiores, embora de modo geral nos enganemos, porque da mentira nunca pode vir nenhum bem e acabaremos sempre por sofrer ainda males maiores. Mas por vezes há aquelas mentiras que nós até de boa mente fazemos. Portanto, nós mentimos porque pensamos que é melhor mentir do que dizer a verdade. Mas não. Nunca é melhor mentir do que dizer a verdade. Mas a verdade, por vezes, tem de ser contida. Nem podemos dizer sempre toda a verdade. Mas o facto concreto é que devemos viver na verdade. E o facto é que estes homens e mulheres de que fala o texto mentem deliberadamente e têm prazer em mentir e vivem na mentira. Não é, portanto, uma mentira forçada. É um viver na mentira. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam-se cansando, repare, em agir perversamente. Ou seja, o que é que significa cansar-se em agir perversamente? Significa que todas as suas obras são perversas. Há uma continuidade. Não são obras perversas, não são obras que são feitas aqui e além. São obras contínuas. Portanto, há uma continuidade na perversidade das obras. Não se fazem algumas obras perversas, mas continuamente fazem obras perversas. Cansam-se em agir perversamente. A habitação deles está no meio do engano. Portanto, eles vivem no engano, vivem na mentira, vivem no engano. E é pelo engano, reparem, pelo engano que recusam conhecer-me, diz o Senhor. Ou seja, eles têm tanto prazer no engano, que de modo nenhum querem conhecer a verdade. Têm tanto prazer na mentira, tanto prazer em viver no engano, que não querem de modo nenhum conhecer ao Senhor, porque conhecer ao Senhor seria deixar de viver no engano e viver na verdade. Mas vejam como se pode amar tanto o engano
E a causa porque as pessoas não querem que se lhes fale de Deus, não querem que se lhes ensine verdadeiramente as Escrituras, não querem que se lhes fale os ensinos de Cristo, não querem que se lhes ensine o que Cristo ensinou. Porquê? Porque se realmente crescem na palavra de Deus, se realmente quisessem conhecer a Deus, teriam que deixar a mentira e o engano. Mas amam o engano, amam a mentira. E porque amam o engano, amam a mentira, não querem de modo nenhum conhecer verdadeiramente a Deus. Nem querem sequer que se lhes ensine a palavra de Deus. Por isso, têm tanto horror às coisas de Deus. Têm tanto horror às coisas sagradas, às coisas que são de cima, às coisas eternas. E preferem sempre falar das coisas temporais, das coisas deste mundo. Pelo engano recusam conhecer, diz o Senhor. Portanto, agora reparem, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Estamos agora a começar a ver as consequências destas atitudes. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu os fundirei e os provarei. Ou seja, o Senhor vai provar pelo fogo. Vai provar pelo fogo todos estes homens e mulheres que vivem nesta situação. O fogo é simultaneamente um meio de destruição e um meio de purificação. Alguns serão destruídos pelo fogo, outros serão purificados pelo fogo. O Senhor também nos prova através do fogo das tribulações, por isso se chamam provações. O Senhor nos prova através das tribulações, através das aflições, nos faz passar pelo fogo para nos aperfeiçoar na fé. Mas alguns passarão pelo fogo para ser destruídos. Então o Senhor diz: eis que eu os fundirei a uns e os provarei a outros, porque de outra maneira procederia com a filha do meu povo. O Senhor está a falar, portanto, com aqueles que são seus, ou com aqueles que fazem parte do seu povo. Com aqueles que fazem parte do seu povo. Uma flecha mortífera é a língua deles. Reparem, são palavras que ferem. Quando falam, ferem o seu próximo, ferem o seu amigo, ferem o seu irmão. Como que são flechas mortíferas, flechas venenosas. A língua deles é como uma flecha venenosa, uma flecha mortífera. Quando falam, ferem. E ferem mortalmente. Ferem mortalmente os teus amigos, os teus irmãos. Portanto, vejam que tipo de pessoas são estas. Uma flecha mortífera é a língua deles. Falam engano, estão sempre, portanto, a enganar. Estão no engano e enganam os outros. E depois vejam a hipocrisia, a perversidade. Com a sua boca fala cada um de paz do seu companheiro. São sempre para que o seu veneno possa ser mais penetrante e mais eficaz, para que o seu veneno, o veneno desta flecha, o veneno das suas palavras, possa ser mais mortífero, mais eficaz, mais penetrante. São pessoas muito amáveis, muito simpáticas, estão sempre a falar de paz. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Estão sempre a falar de paz, paz, paz. Mas no seu coração, no seu interior, estão armando ciladas. Estão pensando no como é que hão de agir, como é que hão de fazer mal. Como é que hão de fazer mal. Como é que hão verdadeiramente prejudicar aquele amigo, aquele irmão a quem estão desejando a paz do Senhor, a quem estão desejando a paz. Mas no seu coração, como é que vamos matá-lo? Como é que vamos, portanto, feri-lo, armando-lhe ciladas? Então o Senhor diz: porventura, por estas coisas não os visitaria? Se o Senhor vê e o Senhor vai agir, quando o Senhor visita o seu povo, o Senhor age no meio do seu povo. Claro que o Senhor está sempre presente no meio do seu povo.
Mas quando o Senhor diz que visita o seu povo, significa que vai agir, de uma forma particular, agir no meio do seu povo. Esta visitação pode ser para a salvação, por isso é que nós cantamos aquele coro, vem visita à tua igreja. Portanto, esta visitação, esta ação de Deus pode ser para a salvação, para a santificação. Sem tua graça, ela murcha ficará. Portanto, pode ser um renovar da graça do Senhor. Um renovar da graça do Senhor. E pode ser também uma visitação para a destruição. É a mesma situação do fogo, que pode purificar e pode destruir. E quando o Senhor visita o seu povo, pode visitar o seu povo para salvação, para derramamento de uma graça ainda maior, mais abundante, ou pode visitar o seu povo para destruição. Neste caso, o Senhor visitaria o seu povo para destruição. Por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta. Reparem, o Senhor vinga a sua alma de gente tal como esta. E gente tal como esta é gente com a qual nós vivemos no dia-a-dia. Na igreja também, não só no mundo. E agora vejam, por que razão é que há incêndios? Por que razão é que há incêndios, tantos incêndios devastadores? E quando acabam os incêndios, começam as inundações devastadoras. Depois vêm os diversos ciclones e furacões. Depois são os vulcões que estão adormecidos há séculos e que voltam novamente a acordar e a causar um pânico. Depois são os terremotos constantes, aqui e além, mesmo em lugares que aparentemente não seriam propensos a tais tremores de terra. Por que razão é que estamos nesta situação? Dizem por causa das alterações climáticas. E as alterações climáticas, qual é a causa delas? Qual é a causa delas? Pois podem dar muitas razões que estão por detrás das alterações climáticas, mas todas têm a ver com uma só razão: o pecado que existe no homem. A transgressão à palavra de Deus, a transgressão à lei de Deus. Tudo aquilo que dizem que é causa das alterações climáticas tem a ver com o pecado. Tem a ver com uma vida que não é em conformidade com a vontade de Deus. Porque se os homens vivessem em conformidade com a vontade de Deus, segundo a lei de Deus, segundo o querer de Deus para a vida humana, claro que essas razões apontadas para as alterações climáticas não existiam. O que significa que as alterações climáticas não existiam, o que significa que tudo aquilo que é proveniente, segundo os homens, dessas alterações climáticas, não aconteceria. E, portanto, não haveria tantos incêndios, tantas inundações, tantos furacões, tantos cataclismos. Mas, reparem o que diz o texto: pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas. Imaginemos agora tantas e tantas cenas que temos visto, trágicas, nas redes sociais, nomeadamente na televisão, de incêndios terríveis que assolam os países, os diversos países. Lembremos dessas cenas e vejamos se não encontramos aqui a descrição dessas cenas. Pelos montes, montanhas, florestas, levantarei choro e pranto, pelas pastagens do deserto de lamentação, porque já estão queimadas, ninguém passa por elas. É a desolação completa. Depois do incêndio, o que é que vemos? Uma desolação completa. Nem já se ouve um mugido de gado. O gado desapareceu. O gado morreu ou fugiu. Desde as aves dos céus até aos animais que andaram vagueando e fugiram. Depois, concretamente, em relação a Jerusalém, devia ser a cidade santa, mas que tinha apostatado da sua fé. Era nesta cidade que viviam os homens e mulheres de que fala este texto, os tais pseudo-amigos e pseudo-irmãos.
E farei de Jerusalém montões de pedras. O que é que acontece com tantas cidades que têm sido devoradas pelos incêndios e depois também pelas inundações, pelos furacões, pelos ciclones? E farei de Jerusalém montões de pedras, ruínas e mais ruínas, moradas de chacais ou dragões, mas chacais é outra tradução possível. E das cidades de Judá farei uma assolação. Imaginemos os cenários que nós vemos das cidades que foram destruídas, das terras que foram destruídas, das aldeias que foram destruídas em diversos pontos do mundo, ou por incêndios, ou por inundações, ou por furacões, ou por ciclones. É o que está aqui. Farei de Jerusalém montões de pedras, das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. E depois, agora é o que nos interessa, de uma forma muito particular, estes versículos finais. Quem é o homem sábio que entende isto? Ou que entenda isto? Sim, é preciso que Deus nos dê sabedoria para entendermos verdadeiramente o que é que está a acontecer. É que a esmagadora maioria, praticamente quase toda a humanidade, não está a compreender nada do que está a acontecer. Não está a compreender nada, mas mesmo nada do que está a acontecer. Por isso vivem totalmente confundidos. Totalmente confundidos. Nunca aconteceu isto que está a acontecer. Eu já tenho quase 90 anos ou 100 anos, dizem. E nunca vi o que estou a ver agora. E ficam, portanto, totalmente confundidos. Alguns entram em desespero. Portanto, entram em desespero, entram em pânico. Alguns quase que se suicidam, porque a vida já não tem sentido, já não tem significado. Perderam toda a esperança em relação ao futuro. Portanto, quem é o homem sábio? Quem é aquele a quem Deus dá a sabedoria para entender o que está a acontecer? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Nós só podemos compreender o que está a acontecer quando Deus realmente nos revela a razão do que está a acontecer. Só quando Deus nos revela a razão do que está a acontecer. Quando, pela sua própria boca, neste caso, a palavra que Ele inspirou àqueles que a escreveram, que Ele próprio inspirou àqueles que a escreveram, só quando Deus nos fala através da sua palavra, pela sua boca, pelo seu Espírito, é que nós podemos ter sabedoria para compreender as razões que estão por detrás, as razões que estão por detrás do que está a acontecer no mundo. Quem é o homem, portanto, que tem sabedoria para entender isto? A quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar e dizer isto, as razões destas calamidades, desta situação que vivemos, as razões são estas, porque o Senhor o disse. Porque o Senhor o disse. E é o Senhor que diz. Por que razão? Agora o Senhor faz a pergunta que nós fizemos no princípio. Por que razão pereceu a terra na sua globalidade, a terra de Judá, mas não, agora podemos globalizar também, como tudo está a ser globalizado. Por que razão pereceu a terra e se queimou? E se queimou como deserto, ficou como deserto. Pode ter sido queimada, pode ter sido inundações, pode ter sido furacões, ciclones, de sorte que ninguém passa por ela. Agora o Senhor dá a resposta. Então o homem sábio sabe a razão, porque o Senhor falou e o Senhor anunciou e disse: porque deixaram a minha lei, porque deixaram a lei de Deus, porque deixaram de viver em conformidade com a vontade de Deus, deixaram de viver em conformidade com a vontade de Deus, viraram as costas a Deus. E o povo do Senhor é responsável por essa realidade, porque o povo do Senhor devia estar no mundo como sal e como luz. Devíamos ser testemunhas do Senhor, testemunhas da sua lei, testemunhas da sua palavra, testemunhas verdadeiramente da sua graça. A lei de Cristo, a lei que Cristo veio revelar, que dá todo o sentido à lei dada por Moisés, à lei dada por Deus através de Moisés. Jesus Cristo veio dar todo o sentido, toda a profundidade espiritual a essa lei.
e vem-nos mostrar verdadeiramente como é que devemos viver em conformidade com essa lei que é a vontade de Deus. Cristo veio ao mundo precisamente para nos revelar essa vontade santa, justa de Deus, para nos revelar verdadeiramente o sentido da lei. Como é que devemos viver em conformidade com a vontade de Deus? Olhemos para Jesus Cristo e Ele nos revela, pela sua vivência, pelo seu ministério, como é que se deve viver em conformidade com a lei. Só Ele cumpriu a lei e Ele verdadeiramente a cumpriu. E nem um tilo, nem um jota foi omitido sem que se cumprisse. E Cristo cumpriu. E agora Ele nos dá a sua graça, o seu poder, para vivermos em conformidade com a sua vontade, em Cristo e por Cristo. Nele e por Ele, nós temos a força para viver de uma forma diferente daquela que o mundo vive. Portanto, mas a Igreja, e depois, claro, isso reflete-se no mundo inteiro. Isso reflete-se no mundo inteiro. Deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face. Lembremos, a lei de Deus foi dada no Sinai, e todos puderam ver o monte a fulgar, os trovões, os relâmpagos, e a voz de Deus que soou no meio desses relâmpagos, no meio desses trovões. E o povo não pôde ouvir a voz do Senhor e disse: fala antes com Moisés, e Moisés que fala connosco. Então, irmãos, eles ouviram a voz do Senhor, a lei que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Portanto, por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, só que ninguém passa por ela? Por que razão toda esta desolação do mundo, esta situação em que vivemos? Porque não deram ouvidos à minha lei, deixaram a minha lei, não deram ouvidos à minha voz e andaram nela. Mas antes, reparem, antes andaram após o propósito do seu coração. Andaram, pois, após o propósito, os desejos do seu coração. Não importa o que Deus diz, não importa a vontade de Deus para nós, o que importa é aquilo que eu sinto. Os meus sentimentos estão acima da vontade de Deus. Eu amo. Portanto, se amo, tudo está bem, porque Deus é amor. E esse amor nos leva a transgredir aquilo que Deus nos exige na sua lei. E se esse amor, se esse sentimento, seja ele qual for, nos leva a agir de uma forma contrária à vontade de Deus, esse amor não vem de Deus. Esse é um amor profano. Esse é um amor carnal. Esse é um amor pecaminoso. Não é o amor de Deus. Não é o amor de Deus. O amor de Deus leva-nos a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso irmão e a amar o nosso próximo como amamos a Deus. E a viver, portanto, em conformidade com a vontade de Deus. Se os nossos sentimentos, sejam eles quais forem, nos levam a viver de uma forma contrária à vontade de Deus, então, irmãos, estamos a viver segundo o propósito do nosso coração malvado, do nosso coração perverso, do nosso coração pecaminoso. E estamos longe, mas muito longe de Deus. Deixaram a minha lei, não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu coração, após os ídolos. Depois os homens criam muitos ídolos. Há imensos ídolos. Neste caso eram os Baalis, mas há imensos ídolos na vida humana. Os homens criam os seus próprios deuses. Ou seja, tudo aquilo que é para o homem o mais importante na sua vida, tudo aquilo que é para o homem o mais importante na sua vida, pelo qual não abdica absolutamente de coisa alguma, isso é o seu Deus. Agora possamos refletir. O que é mais importante na minha vida? Tão importante que eu não abdicarei de coisa alguma para perder essa coisa. Não abdicarei de coisa alguma. Para quê? Para manter. Para não perder isso. Isso então é o meu Deus. E portanto, se não é Deus que tem o primeiro lugar na minha vida, se não é o Deus que ocupa o nosso coração, o centro da nossa vida, então nós somos idólatras. Há qualquer coisa que para nós está acima de Deus, é mais importante do que Deus. Lá estão os nossos sentimentos, os nossos desejos. Nós sabemos que Deus não quer, mas nós amamos, nós
Temos este desejo e não abdicamos. Não abdicamos desse sentimento nem desse desejo para obedecer a Deus. Então Deus não tem o primeiro lugar. Então, esses nossos sentimentos, isso que nos leva a desobedecer a Deus, isso é o nosso ídolo. Isso é o nosso ídolo. Portanto, andaram após o propósito de sua oração, após os ídolos. É interessante que o apóstolo João termina a sua primeira carta precisamente com esta exortação final. É um final abrupto e termina apenas com esta exortação: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E assim termina a primeira carta de João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tudo aquilo que está acima de Deus é o alvo principal da nossa vida. Se não é Deus, então isso é um ídolo. Vivem segundo os ídolos, como lhes ensinaram os seus pais. Isto já vem de geração em geração. É assim que os homens vivem de geração em geração. Mas quando o crente verdadeiramente é regenerado pelo Espírito de Deus, quando o crente verdadeiramente é transformado pelo poder de Deus, então vive uma vida diferente. Vive segundo a vontade de Deus. Anda na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ouve a voz do Senhor e procura viver em conformidade com os ensinos